A partir de agora você assiste o 15 Minutos com o Sapia. Olá, o 15 Minutos com o Sapia de hoje conversa com o Dr. Fabiano Zica. Dr. Fabiano é advogado. E o assunto qual nós vamos tocar hoje é um assunto que mexe muito com você. Mexe com você, mexe comigo, mexe com todos nós. Inclusive até em função dessa reforma tributária que o governo brasileiro está impondo a todos nós, com essa votação que foi aprovada no Congresso Nacional há poucos dias. Doutor Fabiano Zica, primeiro um prazer ter o senhor aqui no 15 Minutos do Sapia. Muito obrigado por nos receber na sede do seu escritório. Obrigado a você, Sapia, e a cada um que nos dá aquilo que é mais caro a todos nós, o tempo. Obrigado a você que dedica seu tempo a nos escutar aqui agora. Muito obrigado. Doutor Fabiano, eu queria começar falando o seguinte, a sua área mais assim específica, podemos dizer, né, dentro do direito, é sobre herança e sucessões. Se eu estiver errado, o senhor me corrija, né? E normalmente as pessoas falam assim, herança, isso é coisa de rico. Aí só rico tem que pensar em herança. Eu só tenho uma casinha aqui, tenho meus 4 filhos que eu criei com muita luta e tal. Faz parte sim, não faz? Na verdade, herança hoje é uma coisa que vai preocupar todo mundo, por uma razão muito simples. O governo, Sapia, ele tem uma habilidade incrível de ganhar muito dinheiro através de tributação em cima da inflação que ele mesmo gera. Vou te explicar. Os termos são técnicos e, por favor, me peça para simplificar, claro, caso não seja claro. Quando você compra um imóvel, por qualquer valor que seja, depois de um tempo, o valor dele aumenta, não aumenta? Claro. Isso pode ser uma valorização ou pode ser meramente o efeito da nossa moeda perdendo valor. Você compra hoje em algum lugar do Brasil um apartamento por 80 mil reais? Não existe. Por menor que seja e no menor município do país. 80 mil reais não é muito dinheiro? Muito. O que acontece? 80 mil reais não é possível adquirir um bem. E o que acontece com esse valor? Você adquiriu por 80 mil, passou a declarar ele na declaração do seu imposto de renda por 80 mil, o tempo vai passando, a moeda se desvalorizando e chega lá na frente o governo olha os 80 mil, virou do nada, virou $500 mil. Você conhece algum caso assim? Então a pessoa não precisa ser rica para ter um patrimônio de $500 mil. É um imóvel que ele comprou lá atrás, há muitos anos atrás, que valia realmente aquele valor na época. Exato. Com a desvalorização ou valorização do imóvel ou a inflação. Basta a inflação, Sapia. As pessoas não têm noção do quanto a inflação ajuda o governo a arrecadar. Aí sabe o que o governo vai fazer? Não é 80 mil que eu tenho que enfiar imposto para chegar nos herdeiros. Não é 80 mil. É $500 mil. Como é que o sujeito arruma cerca de 10% disso em dinheiro em até 60 dias, que é a média nacional, do falecimento do indivíduo? Sabe, eu conheço vários casos de pessoas que não tinham dinheiro para enterrar seus entes queridos. Como é que ele vai arrumar 10% em média, isso numa situação muito favorável, do valor de todo o patrimônio em dinheiro, à vista, em até 60 dias do falecimento do seu ente querido? É o famoso inventário? É o famoso ITCMD que vai anteceder o inventário. O que é isso? Quando o sujeito morre, existe um pedágio que tem que pagar para o governo, que é o ITCMD, em alguns estados a sigla é diferente, mas é o Imposto sobre Herança. Esse imposto é um pedágio que nós, herdeiros, temos que pagar para colocar a mão naquilo que era dos nossos pais. Isso antecede o inventário. O que é isso? Antes de fazer o inventário, tem que pagar o governo. Antes de saber como é que nós vamos dividir isso aqui. Exato. Entre os filhos, entre a viúva. Exato. A viúva, eu gosto de falar de viúva por uma razão muito simples. A gente conhece poucos viúvos. Muitas viúvas. Muitas viúvas. Nós morremos antes. Sim. Então, eu estou dizendo isso porque o nosso trabalho... Até porque, aí vem um caso, que só um exemplo, né, que normalmente, eu acho que é uma falha maior do governo, e eu digo isso pelo que aconteceu com meus pais. Papai faleceu, era aposentado. Perfeito. Mamãe passou a receber 60% do valor da aposentadoria dele. Mais 10% porque tinha só um filho menor de idade. Ou seja, ela perdeu o provedor da casa e acabou recebendo menos. Deveria ser o contrário, né? Eu entendo essa situação e te digo que essa situação previdenciária, Sapia,
é outra área que precisa de ser preservada, precisa de ser analisada. Conheço várias pessoas que trabalham eficientemente nisso, e você tem que ter um horizonte de 25 a 30 anos para planejar viver sem INSS. Por uma razão muito simples. O INSS, ele faz com que as pessoas que estão trabalhando hoje paguem a aposentadoria, o dinheiro dela vai pagar a aposentadoria de quem está aposentado hoje. O governo não tem poupança para te aposentar. Tudo que você paga para o governo gasta hoje. E detalhe, o governo atual e praticamente todos os anteriores gastavam mais do que arrecadam. Em alguns momentos, os governos arrecadam e gastam mais ou menos a mesma coisa. Nós vamos falar sobre o INSS num outro momento. Exato. Eu quero que o senhor continue nessa questão da herança, porque é aquilo que eu coloquei no início. Você não precisa ser rico ou milionário para dizer que tem que mexer, achar que herança é coisa de rico ou milionário. Não, herança é aquela pessoa simples, como você, como eu, que o seu pai comprou um imóvel, uma casa lá em 1940, 1950 e pagou lá X cruzeiros na época, sabe aquele cruzeiro que o senhor falou dos 80 mil reais, que virou meio milhão, mas que não vale meio milhão. O problema é você pagar esse imposto, que é 10%, né? Na verdade, o imposto não é 10, Sapia. Ainda não. Ainda não. Em Minas, há uma situação para ele chegar a quase 8%, que é quando o sujeito doa um imóvel e reserva o usufruto. Então, Minas tem 5% de alíquota para quase todas as situações, exceto essa. Se o sujeito doa e reserva o usufruto do imóvel na doação, ela chega a quase 8%. Então, no resto do Brasil... Ou seja, cada estado tem a sua lei? Cada estado tem a Como sua lei. se fosse o IPVA? Como se fosse o IPVA. Cada estado tem uma alíquota, né? É, com um teto de 8%. Sim. Sabe onde a alíquota é mais alta na média? Onde? Nos estados do Nordeste. É mesmo? Nos estados do Que Nordeste. Interessante. Mas é onde tem menos residências com habites. Isso é indiferente, Sapir. Mas ele não tem um documento. E daí? Tem direito? O ITCMD, que é o imposto que eu acabei de explicar, ele incide sobre direitos também. Olha só, que interessante. Não, deixa eu te contar. A gente não consegue ser mais esperto que o governo. Eu tenho 22 anos de atuação jurídica. E já tem alguns anos, mais de uma década, que eu entendi que eu nunca vou ser mais esperto que o governo. Essas memes que soltaram esses dias aí do nosso ministro da Fazenda, o Taxad, o super Taxad, é realmente a realidade que ele fez? Ele realmente taxou acima do que a gente imaginava ser? Sabia, esse governo tem sido muito eficiente em arrecadar. O Brasil tem batido recorde de arrecadações e recorde de déficit. Então, o governo tem feito... É mais ou menos o seguinte, você ganhava 10 mil, hoje você está conseguindo ganhar 15. O governo tem feito coisas maravilhosas nesse sentido. Só que você ganhava 10 mil e gastava 12. Agora que você ganha 15, você está gastando 25. Sim. Isso é o que está acontecendo com o Brasil hoje. E o que acontece? Nós temos visto algumas decisões judiciais que têm favorecido o governo sem passar pelo Congresso, que são meramente interpretativas. Então, o que a gente precisa de entender? Que existem mecanismos que protegem o pobre, o rico e qualquer outra pessoa que tem algum patrimônio a ser preservado de ter que, da noite para o dia, arrumar um dinheirão em imóveis que ficaram irregulares. Porque tem um detalhe, como é que você vende o imóvel de um morto? Quem está ali para assinar? Aí que eu queria entrar nesse assunto com o senhor para a gente poder facilitar para quem está nos assistindo. Quando é que eu tenho que procurar um advogado para resolver essa questão de sucessão, de herança, de passar o imóvel em vida ou não? Eu tenho que esperar ficar velhinho para fazer isso? Já com os meus 56 eu tenho que tentar fazer isso agora? Sabia? Quem precisa é quem entendeu a necessidade. Por uma razão muito simples. Eu não consigo fazer planejamento sucessório de quem está morto ou inválido. Então, sem desmerecer a dor de ninguém que esteja nos vendo no que diz respeito ao falecimento, ou mesmo a quem tem um ente querido que está numa situação de invalidez. Sabia? Eu chamo a atenção pelo seguinte, muitas vezes até em tom jocoso, mas há ambientes que eu uso, eu brinco com a pessoa assim, você está decidido em fazer o seu planejamento sucessório? A pessoa fala, sim, estou. Mas eu vou deixar um pouco mais para frente. Eu falo, então faça um favor. Agende aí. 3 meses antes de você morrer ou ficar inválido, você me liga. Porque se eu estiver vivo e lúcido, eu vou conseguir te atender. Então, é uma questão de planejamento.
É igual o seguro do seu carro. Depois, amanhã eu faço. Amanhã eu faço, amanhã eu faço. Hoje... Bateu, já era. Então, o planejamento sucessório é uma medida legal, tem vários instrumentos. É mais barato do que eu deixar para fazer pós, o chamado inventário? No máximo, ele vai ter o mesmo custo, do ponto de vista financeiro. Mas é muito mais prático. Muito mais suave, porque imagine o sujeito que deixou um testamento bem feito, organizado, contemplando eventualmente filhos que ele tem fora do casamento. Mas isso é uma questão muito cultural, né? Nos Estados Unidos é muito normal as pessoas fazerem testamento. Aqui tem aquela coisa, não, fazer testamento porque eu não estou pensando em morrer, né? Tem muita gente que pensa assim, né? Embora não seja o instrumento que eu mais utilize para efeito de planejamento sucessório, ele é um instrumento comum, antiquíssimo, e no Brasil ele tem um pequeno defeito aí, legisladores que eventualmente nos vejam. O testamento tem que ser validado pelo juiz. Então o custo de uma sucessão testamentária é alto. É mais caro. É mais caro. Você não consegue fazer ele no cartório. Então você tem que contratar primeiro um advogado para poder ir e depois fazer. Não é o primeiro instrumento que a gente usa. Para a gente finalizar, nosso tempo está chegando ao fim. Como eu te disse, quando é que eu tenho que procurar um advogado da sua área para pensar no meu planejamento sucessório da herança? Hoje. Independente da idade. Hoje. Você já viu alguém morrer com 40 anos? Vários. Já viu alguém ficar inválido mentalmente com 30, 35? Sim. Hoje, quem está lúcido e capaz, é o momento de fazer. Olha que interessante, é que depois não venha trazer problemas para você no futuro e deixar problema para os seus filhos, deixar problema para os seus herdeiros, esse que seria o grande problema. Eu tenho 2 minutos ainda, eu queria entrar num assunto, não tá programado aqui no nosso bate-papo, mas eu queria que o senhor me falasse uma coisa. O senhor é advogado. Sim. Brincam que o advogado... Tem um adesivo que cola nos carros nos Estados Unidos, diz assim, try a lawyer to see your lawyer. Contrate um advogado para olhar o seu advogado. Alguns falam que advogado não tem coração, chamam de advogado de professor de Deus, que advogado sabe mais do que todo mundo, que advogado isso, advogado aquilo, quer dizer, é mais memes contra advogados do que elogios. Mas o senhor tem uma questão muito interessante que eu conheci há alguns anos e posso falar aqui. O senhor é advogado que pensa em Deus e vive com Deus. Como é que é isso? Como é que caminha a advocacia e Deus juntos? Primeiro que é a única profissão citada na Bíblia, pelas profissões modernas, sim, sem discussão, porque carpinteiro é tecton, sim, não tem uma tradução específica, sim, é advogado. É advogado. A Bíblia diz que Jesus é advogado nosso perante a Deus. Então, ser advogado não necessariamente quer dizer trabalhar. E um advogado pro bono, né? Muito mais que pro bono. Muito mais pro bono. Muito mais. Na verdade, Jesus nos entregou a vida dele e nos deu a oportunidade de ser advogado nosso. Eu quis ser advogado com 7 anos de idade. Olha que por inspiração de um tio meu, mais uma vez um beijo para ele, tio Vicente Zica, que ainda é um grande mentor na minha vida e é uma pessoa muito ética, muito correta. E eu posso te afirmar que seguir a Jesus, seguir a Deus dentro de qualquer profissão é uma escolha. E eu quero deixar aqui um verso da Bíblia, Mateus 7,7, que indica o poder que nós temos perante esse Deus maravilhoso que faz parte das nossas vidas. Dr. Fabiano Zica é colunista do site BS Notícias, www.bsnoticias.com.br, está aí na sua tela aí, e ele nos auxilia lá com as suas colunas quinzenalmente. E de um tempo para cá ele falou, vou começar a escrever semanalmente, mas eu vou intercalar. Então uma vez por semana ele escreve sobre religião. Sobre religião não, sobre Deus, vamos dizer assim. É muito interessante você ler as colunas dele, você pode entrar lá, tem as colunas anteriores para você ler, mas toda semana tem. Ou sobre a área dele, jurídica, ou sobre a área dele, jurídica eterna. Amém. Podemos dizer assim, doutor? Amém. Copiando a profissão dele. Muito obrigado, querido, pelo carinho. E o 15 Minutos com Sapia volta semana que vem.